Saúdo na pessoa do Sr. Ministro e da Sra. Secretária de Estado da Cultura, toda a tutela, e na pessoa do Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Património Cultural, as demais entidades públicas que nos honram hoje com a sua presença e, a partir de agora, com a sua confiança também. Na pessoa dos membros do Conselho de Curadores e do Conselho Consultivo, saúdo toda a comunidade que dedica a sua vida e o seu saber a pensar, fazer e dizer do que falamos quando falamos de museus e património. Na pessoa dos senhores diretores e diretoras, saúdo cada um dos 1007 funcionários que dão já corpo e alma ao desígnio de trazer cada vez mais pessoas para dentro dos museus, monumentos e palácios de Portugal e de levar cada um destes até junto de todos aqueles que cá moram e aqueles que nos visitam. Muito bom dia a todos e a todas. O que há num nome é uma das mais célebres réplicas, uma das mais célebres perguntas do teatro de Shakespeare. Julieta tenta, em vão, persuadir-se de que os nomes não importam, não tanto quanto se pensa. Aquilo a que chamamos rosa, tivesse outro nome, não exalaria o mesmo perfume? A tragédia prova que os nomes contam, os nomes vinculam-nos. A entidade que, a partir do primeiro dia deste ano, gera quase 4 dezenas de museus, monumentos e palácios do país, do Nordeste transmontano ao Promontório de Sagres, chama-se Museus e Monumentos de Portugal. A esta designação soma-se uma sigla esfíngica, EPE, Entidade Pública Empresarial. O que há num nome? Com 3 veneráveis substantivos, Museus, Monumentos, Portugal, este nome evoca a grande história do país, a nossa memória coletiva de que nos tornamos tão prodigamente amnésicos, um património histórico-cultural que nenhuma calculadora pode estimar, todo o passado de uma nação cuja irresistível tentação de existir parece desdenhar da mais elementar probabilidade histórica. No perímetro da responsabilidade da nova entidade pública estão 5 monumentos classificados pela Unesco como Património Mundial, 16 museus nacionais, alguns dos quais singularizam o património, singularizam o panorama museológico português, não conhecendo instituições congêneres em qualquer parte do mundo, tesouros artísticos disseminados de norte a sul, um laboratório de investigação, conservação e restauro que foi em tempos referencial e que deseja sê-lo no futuro também, uma coleção de arte contemporânea que constitui a linha de fuga de todo este legado, enriquecendo o acervo das mais importantes fundações nacionais no âmbito da cultura. Museus e Monumentos de Portugal. Esta é uma perspectiva enfática, grandiloquente, eivada de gravitas. Mas ao nome da nova empresa, e neste nome vivem também 2 levíssimas, despretensiosas partículas, de que precisamos de extrair consequências. Um I e um de. A conjunção I excede a lógica cumulativa, a mera adição. 38 museus, monumentos e palácios, 21 vilas e cidades, 1007 trabalhadores, oferecendo esta conjunção como um desejo de ligação. Ligar é reunir, ligar é relacionar, ligar é ativar, colocar em funcionamento. Ligar é dar atenção e importância. É todo um programa para museus e monumentos de Portugal. Cabe-nos pôr em relação os museus, monumentos e palácios, o Laboratório José de Figueiredo, a coleção de arte contemporânea do Estado, fomentando a colaboração, a partilha de conhecimento, o trabalho em rede, a itinerância. Cada museu e cada monumento é um astro com luz própria. Devemos ser capazes de ver também a singular constelação que prefazem juntos. Este I que liga os museus, monumentos e os palácios de Portugal
é o mesmo I que liga a rede portuguesa de museus, à qual nos cabe atribuir um novo fôlego estratégico, devendo ligar-nos ainda aos grupos de amigos, aos mecenas, às universidades ou outras instituições culturais e projetos artísticos. Por seu turno, a preposição de sinaliza simultaneamente a origem, a matéria e a pertença dos monumentos, das coleções museológicas, de todos os recursos que integram agora o universo da nova empresa pública. Nenhum destes bens pertence a qualquer um de nós. Conservamos, restauramos, estudamos, comunicamos, mediamos, dirigimos ou administramos. Portugal é o proprietário. Portugal é também, em larga medida, o assunto dos nossos museus e monumentos. Estes são fundamento inalienável de memória coletiva e identidade nacional. Não perdemos de vista, por um único instante, o papel decisivo do turismo na viabilidade económica de todo o projeto. Assinale-se que os visitantes estrangeiros são responsáveis por uma percentagem esmagadora das receitas próprias. Mas há museus e monumentos de Portugal, cabe, antes de mais e depois de tudo, assumir um desígnio nacional, renovar o frágil sentido de pertença do país ao seu próprio património, garantindo que os portugueses se relacionam com os seus museus e monumentos não apenas como um bem que possuem e guardam, mas também como uma realidade de que usufruem e na qual participam. Para sermos bem-sucedidos, precisamos de estar à altura das exigências do nosso tempo, em matéria de comunicação, mediação e inclusão social, mas também de investir na plena nobilitação das nossas casas, a começar no brio do acolhimento público e na dignidade das próprias instalações, culminando na relevância e na pertinência e consistência da programação cultural. Não invejamos a lógica do acontecimento. Não invejamos a hiperatividade programática que redunda frequentemente na pulverização de recursos e na exaustão das equipas. Os museus e monumentos nacionais podem, para que a festivalização da cultura tende a deslizar, privilegiando antes gestos de programação estruturantes com relevâncias memoráveis. Guardam memórias, criam memórias, formam a atenção e recompensam-na. Gosto de pensar nos museus como escolas de formação, de atenção. Museus e Monumentos de Portugal. O que há no nome? Talvez as partículas quase imponderáveis e de possam inspirar-nos a leveza que ambicionamos para a nossa ação, uma vez confrontados com responsabilidades patrimoniais ponderosas e com o gigantismo da tarefa que nos é confiada. E tal Calvino elegeu a leveza como a primeira de 6 propostas para o próximo milénio, o nosso, aquele em que estamos hoje, apelando a sermos leves, não como uma pena, mas como um pássaro. Foi este apelo de leveza, que é sobretudo um desejo de clareza e agilidade, que nos levou a nomear cada área orgânica da Museus e Monumentos de Portugal com uma única palavra: coleções, comunicação, espaços, gestão, inovação, pessoas, tecnologias. A leveza organizacional terá necessariamente como primeira e primordial expressão o modelo de gestão a implementar, assente nos princípios da eficácia, atingir objetivos e metas, e da eficiência, fazê-lo com o menor dispêndio possível de tempo, energias e recursos, visando a agilidade administrativa e implicando uma generalizada desmaterialização documental. Inseparável deste processo é a urgente renovação de uma infraestrutura tecnológica que há muito viu expirado o seu prazo de validade, importando assegurar este investimento por via do aumento do capital estatutário para que a operação, compreendida no próprio processo de instalação da Museus e Monumentos de Portugal,
não prejudique a atividade, lesando o cumprimento da nossa missão de serviço público. A leveza deve ainda manifestar-se na comunicação e na relação com os públicos, estimulando a informalidade e a acessibilidade, sem resvalar para a frivolidade ou para a condescendência. Ou na gestão de pessoas, promovendo o reforço qualificado de quadros, a retenção de talento e a aposta consistente na formação e na valorização dos nossos trabalhadores. Aplicar o princípio de leveza aos espaços implicará a definição de uma política preventiva de gestão de riscos e de sustentabilidade ambiental e energética para, no médio e longo prazo, aliviarmos a nossa pegada ecológica e minorarmos a necessidade de empreitadas onerosas e invasivas. O elogio da leveza não exclui o respeito pelo peso. As duas coisas, peso e leveza, estão frequentemente ligadas, como ensina a mitologia. Do sangue da Medusa, que tudo convertia em pedra, nasceu Pégaso, o cavalo alado, imponderável. No nosso caso, peso e leveza exigem-se mutuamente. São a sístole e a diástole da atividade coronária da Museus e Monumentos de Portugal. A nova entidade pública terá de velar pelo peso da matéria e apreciar a gravidade histórico-cultural de todo o património, monumentos, obras de arte, bens culturais, cuja aquisição, conservação, restauro, inventariação, classificação e estudo lhe cabem estatutariamente. O conhecimento faz parte do nosso core business, o coração do negócio. Introduzir leveza não significa abrir portas à disneylandização do património cultural, mas profissionalizar a sua gestão, modernizando sistemas e desmaterializando processos e estimular a inovação, as boas práticas, a capacidade de iniciativa dentro da organização. Um verso de Paul Celan sintetiza a ideia: ficar mais pesado, ser mais leve. Museus e Monumentos de Portugal. O que há num nome? Eu não vou fazer de conta que da designação não consta este elemento que há pouco caracterizei como esfíngico. EPE. Entidade, nós temos de compreender para não sermos engolidos. Sabemos que a EPEização da gestão do património e da Museologia Nacional suscita, em alguns quadrantes, esperanças salvíficas. Noutros, gera uma funda suspeita. A Museus e Monumentos de Portugal, EPE, não é um deus ex machina que vem desatar todos os nós cegos do enredo jurídico-administrativo em que, apesar de meritórios esforços subjetivos, a gestão de museus e monumentos se foi enliando no decurso do tempo. A fórmula EPE revela-se a terapêutica disponível mais adequada, mas não é a panaceia universal. Não é o remédio instantâneo para todas as patologias. A Museus e Monumentos de Portugal, EPE, não está sujeita à lei quadro do trabalho em funções públicas. No entanto, a contratação de novos trabalhadores carece da aprovação das tutelas setorial e financeira do Estado. A empresa está também sujeita a todas as regras de contratação pública, cujo escrupuloso cumprimento constitui em si mesmo um desafio, considerando a dimensão da organização, bem como a diversidade de escalas e a dispersão territorial de museus e monumentos. Uma vez inscrita na lista de entidades públicas reclassificadas, a Museus e Monumentos de Portugal, EPE, não beneficiará da transição de saldos de gerência, o que desfavorece um raciocínio de gestão e planeamento plurianual. De resto, é hoje impossível determinar com exatidão a adequação da rubrica de investimento fixada em sede de plano de atividade e orçamento a todas as necessidades de intervenção, aquém e além PRR, que edifícios caprichosos como os monumentos nacionais reclamam. Juraram-me há dias que temos um monumento que mete água, mesmo quando não chove. Pelo que se revela
necessário realizar um diagnóstico infraestrutural transversal a todo o universo de museus e monumentos para estabelecer prioridades em termos de estudos e obras. O Sr. Primeiro-Ministro dizia ontem que é da natureza dos recursos serem limitados, face às necessidades e expectativas, que são, por natureza, ilimitadas e que progridem continuamente. Não é um lamento, não é um aviso à navegação sequer. É antes a expressão de um reconhecimento, seguido de um apelo. Ao aceitar o desafio para liderar o projeto Museus e Monumentos de Portugal, EPE, o Conselho de Administração e a sua equipa de dirigentes está plenamente consciente de que são muitas as exigências administrativas, legais, financeiras, organizacionais e patrimoniais a que temos de atender. Não embarcamos ingenuamente no projeto, deslumbrados pelo brilho dos tesouros ou pela imponência dos monumentos. Reconhecemos que é árduo o que temos entre mãos e que muitas decisões dilemáticas teremos de tomar. Mas este é um bom combate. O combate que vale a pena ser travado neste momento das nossas vidas e neste momento crucial da vida dos museus e monumentos de Portugal. Daí o apelo. O êxito da missão pública cometida a Museus e Monumentos de Portugal excede a nossa competência, excede o nosso esforço individual. Precisamos, no futuro, do apoio e envolvimento. Precisamos, no futuro, do apoio e do envolvimento de que hoje beneficiamos por parte das nossas tutelas, a setorial e a financeira. E que apoio e envolvimento que no dia de ontem conheceu uma nova expressão com o anúncio da aquisição de prédios para a tão ambicionada ampliação do Museu Nacional da Arte Antiga e da atribuição de verbas para a reabilitação do Palácio Burné, onde serão instalados condignamente no futuro os serviços centrais da Museus e Monumentos de Portugal. Contamos com a participação dos mecenas, daqueles que, a despeito da volatilidade dos contextos políticos, apoiam e prezam há muito os nossos museus e monumentos e daqueles que importa agora chamar e envolver. Comprometemo-nos a honrar o vosso investimento. O Conselho Consultivo e o Conselho de Curadores, cujos membros saudamos, serão imprescindíveis na definição da nossa própria estratégia, não só no que à política de mecenato diz respeito, mas em outros âmbitos de atuação, como a internacionalização das coleções nacionais e dos monumentos património da humanidade. Queremos estabelecer parcerias e desenvolver projetos em comum com associações e organizações do setor. A nossa primeira iniciativa pública de monta será uma grande conferência internacional intitulada Aos Museus Cidadãos, a realizar em parceria com o ICOM, no quadro das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Aos grupos de amigos com os quais começamos a ter contacto, expressamos o desejo de que continuem a ser generosos e críticos, como só os melhores amigos podem ser. Temos já encontros previstos com autarquias e não deixaremos metodicamente de abordar as comissões de coordenação e desenvolvimento regional, as comunidades intermunicipais, a AICEP ou o Turismo de Portugal, entre outras entidades. Contamos com muitos, com todos, desde já, neste ano inaugural, embora saibamos que a história não começa connosco. É um tempo de adaptação, é um tempo de estruturação, que segundo o estudo de viabilidade económica ou financeira que fundamentou a criação da EPE, apenas se fechará em 2026. Por agora, precisamos de um ano de execução orçamental para aferir da adequação dos recursos existentes às reais necessidades de funcionamento e atividade, mas também para realizar um cabal diagnóstico da organização, estruturar serviços e consensualizar um horizonte estratégico, ouvindo equipas e dirigentes. 2024 constitui também um ano limiar, porque abriremos concursos para a direção das generalidades dos museus e monumentos, para que cada casa tenha, em 2025,
uma liderança renovada, capaz de imprimir uma marca própria no quadro da Estratégia Global de Museus e Monumentos de Portugal. Contamos inteiramente, desde já, com os atuais diretores para aquilo que temos pela frente e expressamos, sem reservas, a nossa confiança em cada um. 3 administradores e 8 funcionários. Eram tão pouquinhos que posso referi-los a todos pelo nome. Ana Albuquerque, André Coelho Dias, Esmeralda Paupério, Inês Vaz, João Luís Pereira, Lino Teixeira, Nuno Moro, Susana Alves. O que há num nome. Hoje somos uma equipa com mais de 1000 trabalhadores, disseminados por Portugal continental. São mais do que aqueles que humanamente posso vir a tratar pelo nome. Tem-se insistido e fundamentadamente na necessidade não só de reforçar as equipas dos museus e monumentos, mas também de promover o rejuvenescimento dos nossos quadros. Este é um dos desígnios da empresa que nestes dias apresentamos. Desígnio que teve já, por ação do Ministério da Cultura, a sua primeira expressão na recente contratação de 40 conservadores restauradores para o Laboratório José de Figueiredo e para diversos museus nacionais, bem como de 70 novos vigilantes. Mas é também preciso dizer que em tantos trabalhadores que recebemos, alguns dos quais no limiar da aposentação, se aloja um tesouro nacional que é necessário proteger e valorizar. A experiência e o conhecimento são o verdadeiro e incalculável capital fundacional da Museus e Monumentos de Portugal. Esse conhecimento arduamente adquirido não pode ser digitalizado, precisando de ser partilhado e transmitido a uma nova geração de trabalhadores nestes anos de estruturação da empresa e do seu funcionamento. Permitam-me finalmente que nesta circunstância me dirija às minhas colegas de administração, Cláudia Leite e Maria de Jesus Monge. Os primeiros meses de discussão, convivência e partilha dão-me confiança bastante para afirmar que o bom trabalho que viermos a realizar dever-se-á mais a vocês do que a mim, que muitas vezes darei voz pública a esse trabalho. Obrigado, Cláudia, obrigado, Jesus, por dizerem que sim. Um agradecimento ao Sr. Ministro Pedro Adão e Silva e à Sra. Secretária de Estado Isabel Cordeiro. Pela honra, é pomposo, mas não há outra palavra, do convite que nos foi endereçado e pela confiança que subjaz a esse convite. Museus e Monumentos de Portugal. O que há num nome? Cada nome contém outros nomes. Apelidos que herdamos e transmitimos, mas também tantas vezes nomes próprios, recuperados de descendentes próximos ou distantes, de um amigo que se perdeu de vista na infância ou de uma personagem de ficção que se alojou para sempre no seu leitor. No nome da Museus e Monumentos de Portugal habitam muitos nomes, ao qual devemos o seu caráter e a sua vocação. Gil Vicente, Rainha Dona Amélia, José de Figueiredo, Grão Vasco, Frei Manuel do Cenáculo, Soares dos Reis, Aurélia de Sousa, Nuno Gonçalves, Josefa de Óbito, Leite de Vasconcelos, José Malhoa, Machado de Castro, Paulo Arrego, Almada Negreiros. É impossível dizer todos os nomes. No final do romance Nome de Guerra, Almada pergunta: poder-se-ia ver Portugal inteiro, de uma só olhadela, como no mapa, em aeroplano? A Museus e Monumentos de Portugal não cobre todo o território nacional, nem esgota a nossa identidade histórica. Mas sem os nossos museus e monumentos, Portugal não é sequer pensável. Estes nomes, todos os nomes, esperam por nós, nos museus e monumentos de Portugal, conservando um bem